O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta da sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado, e que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam, foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: Essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. E é agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O mundo ainda vai viver tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos e irmãs presentes neste estúdio, amigos internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita de Comunicações e Web Rádio Ativa Comunicações. Hoje, quinto domingo da Quaresma. Muita gente já não fala mais, mas principalmente há décadas atrás nós marcávamos bastante esta semana, o que a gente chamava de Semana das Dores. Era a semana que antecede a grande semana que nós chamamos de Semana Santa, que se inicia no próximo domingo com a celebração do Domingo de Ramos. Nesse quinto domingo, então Jesus, ele já também falando, vai preparando os discípulos para a morte de que ele iria morrer. E a liturgia de hoje faz uma alusão na profecia de Jeremias sobre a aliança que Deus fez com seu povo. Aqui fala na leitura da libertação da escravidão do Egito, mas nós poderíamos lembrar de tantas outras, né? Desde o arco-íris no dilúvio, nós podemos lembrar das promessas ao nosso pai na fé, Abraão. Nós podemos também aqui lembrar das tábuas da lei, quando Deus dá a lei para nós. Mas a leitura nos leva a compreender que Deus hoje faz aliança conosco nas entranhas, ou seja, bem no nosso interior, no coração de cada um de nós. A gente diz assim, se a antiga aliança foi escrita na pedra, a nova e eterna aliança é no sangue. E ela é no sangue deste Jesus, que aqui neste evangelho diz que iria atrair a todos ao ser erguido. E quando ele diz erguido, ele está dizendo de que morte, ou seja, erguido no madeiro.
e eu sempre faço questão nesta época, e nós temos muita, na liturgia inclusive tem um hino que fala a árvore da qual pendeu Jesus. Por que árvore? Porque árvore é aquilo que dá o fruto, a árvore é aquilo que dá vida. Então, a árvore da vida, a cruz, madeira, da qual pendeu o Salvador, que para nós é a nova e eterna aliança. Esta comunhão com Deus é uma lição que nós devemos aprender para o nosso dia a dia. Depois, a carta aos Hebreus, apesar de Jesus Cristo ser o Filho de Deus, nós devemos entender e compreender que ele assumiu toda a nossa humanidade. Ele viveu entre nós como um homem que experimentou a fragilidade humana. Jesus Cristo sofreu, Jesus Cristo chorou, Jesus Cristo sentiu medo, Jesus Cristo sentiu angústia. Muitas pessoas, às vezes, eu já ouvi muita gente, isso é completamente errado, mas já vi muita gente achar que todo esse mistério que nós estamos vivenciando, e principalmente durante a Semana Santa, quando nós meditamos as dores de Nossa Senhora, quando nós meditamos as dores do Cristo, nosso Salvador, tem gente que acha que Jesus Cristo não sofreu dor ao ser pregado na cruz e não sentiu nada. Quando ele viveu aqui no mundo, tem pessoas que acham que ele não comia nada, que ele vivia de ar, porque ele é Deus e não precisava de comer. Tem gente que acha que Jesus não tinha febre, e se ele fizesse um ferimento no corpo, era só ele olhar assim e o ferimento fechava. Não! Se fosse assim, ele não teria assumido toda a nossa humanidade, mas ele assumiu a nossa humanidade por completo. Nós aprendemos que a única coisa que Jesus não assumiu da humanidade foi o pecado. Mas o restante, então, ele sofreu tudo isso, como qualquer homem. Por isso que ele, como sumo sacerdote, é capaz de compreender as nossas fraquezas humanas. Por isso, ele se solidariza e aponta o caminho. Meus irmãos, quantas e quantas vezes a gente usa essa palavra, que é uma palavra muito cristã, compaixão. Compaixão significa colocar-se no lugar do outro. Porque se você não tiver passado pela dor que o outro está passando, não tem como você querer achar que está sentindo o que ele está sentindo. Às vezes, quando tem uma pessoa sofrendo, passando por uma dificuldade, e eu vejo aqueles conselheiros, né, de plantão, dizem, você é muito fraco, que moleza. Mas você já passou por aquilo que a pessoa está passando? Talvez você, por exemplo, vê uma mãe ou um pai que acabou de perder um filho que faleceu, fica fazendo escândalo. Você já perdeu um filho para saber a dor que significa isso? Então, Jesus, ele se colocou no nosso lugar. Então, não tem dor, não tem nada que nós tenhamos sentido que Jesus não sentiu. Ele passou por esse caminho. E é por isso que no Evangelho, ele nos convida a renunciar a nós mesmos. Ele nos pede para sermos como grão de trigo, ou seja, que morre para dar a vida para muitos outros grãos. Eu lembro que nós somos convidados a ser trigo de Cristo. E o trigo, gente, ele só se torna pão, não se esqueça disso, se ele for triturado, se ele for amassado. Ou seja, se ele deixar de existir para virar farinha, aí ele se torna esse verdadeiro alimento. Mas a proposta do Evangelho é nos levar também a olhar quando cai na terra o grão de trigo. O grão de trigo, ele, quando cai na terra, e nessas palavras que Jesus aqui estava falando, nós precisamos entender, ele estava falando para 3 grupos distintos. Ele estava falando para um grupo de judeus, para um grupo de gregos e para os seus discípulos que ali estavam, visando conscientizar esses diferentes públicos da sua missão. Então, quando ele anuncia a sua morte, ele também anuncia a sua glorificação, e ele anuncia, que aí para nós é o mais interessante, os efeitos desta sua morte de cruz, ou seja, a salvação da humanidade. Mas então, quando ele fala do grão de trigo que cai no chão, o fato do grão de trigo cair no chão não significa que ele vai produzir fruto.
Porque a gente, quando olha para uma semente, eu até acho interessante uma comparação que se faz, né? Toda semente é potencialmente um fruto. Mas eu diria ainda mais. Todo fruto pode ter pelo menos uma semente. Todo fruto. Tem fruto, por exemplo, você pegar o abacate, tem uma semente. A laranja tem várias sementes. Então, no mínimo, uma semente o fruto tem. Mas quando a gente olha para a semente, a gente pode dizer, aqui não tem um fruto. Tem muitos, milhares de frutos. Porque a semente lançada na terra, no chão, e aí a gente lembra da parábola do semeador, quando a gente diz que ela precisa ser cuidada. Porque o simples fato de jogar a semente no terreno não me garante que ali vai produzir fruto. Porque às vezes vem o inimigo, que pode ser, na parábola simbolizado por uma ave, que come a semente. Não é isso? Pode nascer o espinheiro que sufoca a semente. Então ela precisa cair na terra boa do nosso coração. Ela precisa, o grão de trigo, ele precisa da chuva para fazê-lo brotar. Olha, para germinar. Às vezes a gente tem que tomar cuidado com as ervas daninhas. Então, ou seja, eu lembro de um cuidador de horta que nós tínhamos, e eu ficava achando interessante porque eu nunca vi umas verduras tão bonitas. Eu falava, gente, mas ele faz o que qualquer outro faz. Mas aí um dia, eu vi que ele levantava cedo, eu fui observar. Ele conversava com as plantas. Ele botava nome nos pés de alface, de couve, e ele chegava e apalpava, e conversava. Oi, como é que tá? Você tá boa, etc. Então, ou seja, aquele carinho, aquele amor, aquela dedicação. Então, a semente para produzir esse fruto necessita em nós também para gerar vida. E o grão só gera vida justamente se houver essa resposta do nosso coração. Se você guardar um grão na gaveta, ele não vai gerar vida. E quando a liturgia de hoje fala do desapego, ele vai dizer, a verdadeira vida está no desapego, porque Jesus vai dizer, né, quem quiser guardar, quer dizer, trancar, segurar a sua vida, como se fosse possível. Mas tem gente que pensa que é. E aí vem aquela história. Nós precisamos ser desprendidos, ser desapegados, não termos medo. Se pensarmos bem, eu sempre repito, com certeza você já me ouviu falando algumas vezes, que, na verdade, nós não temos, às vezes, né, um medo de morrer. Muitas vezes, eu não sei como é que é do lado de lá, ninguém nunca voltou para falar, mas a maioria das pessoas, quando pensa na morte, elas têm medo porque elas estão apegadas a muitas coisas deste plano terreno. Então, se Jesus hoje aparecesse para muitas pessoas e dissesse, vem, como diz a canção, né? Tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome, a pessoa iria dizer, não, Senhor, agora não. Eu preciso acabar de construir a minha casa. Estou apegado na casa. Eu preciso acabar de pagar o meu carro. Eu preciso terminar a faculdade. Eu preciso esperar meu neto nascer. Então, ou seja, estamos tão presos que não queremos deixar esta vida, às vezes, por causa desse apego. E Jesus, na sua paixão, na sua morte, do sofrimento, ele nos leva a refletir sobre esta condição nossa de humanos. Né? E aí vai nos dizer, a morte não tem a última palavra. Nós vamos ver muito isso na Semana Santa. A morte não tem a última palavra. E a gente, ao celebrar o mistério da morte, nós vamos guardando até o dia de cantar na ressurreição, ó morte, onde está a tua vitória? Porque a morte não vence aqueles que estão em Cristo Jesus, que é o Senhor da vida. Façamos, meus irmãos, este caminho qual Jesus nos convida na liturgia de hoje. Que cada dia eu possa morrer um pouquinho para mim e nascer um pouquinho para Deus. Morrer para mim mesmo, talvez também doando vida para o outro. É assim o pai, a mãe, ele gasta a sua vida. Ele vai deixando um pouquinho a cada dia para os filhos. Olha que bonito, né? Quando a gente olha uma pessoa bem velhinha, né? Os cabelos brancos, as rugas, eu falo assim, aquela pessoa se deixou consumir
Ou seja, ela entregou a sua vida para o outro. E é isto que Jesus fez na cruz, é isto que Jesus convida cada um de nós a fazer da nossa vida uma doação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.